vivo com mais um podcast A Vida, o podcast onde nós trazemos histórias reais que conectam com as pessoas e trazemos chaves que podem abrir portas para quem ainda está no caminho. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Ela que é mãe, esposa, pastora, e em uma oportunidade ela me contou um pouco da história dela. Eu falei assim, meu Deus, é esse tipo de história que eu quero contar no podcast A Vida. E eu estou aqui com ela, Nayana. Oi, Elizabeth, é uma alegria estar aqui com você. Quero te parabenizar por este trabalho. E o nome que você deu a este trabalho, eu acho que tem tudo a ver com você. Que é o que existe de melhor atrás de qualquer título, atrás de qualquer profissão, que é a vida. As emoções de uma pessoa, o esforço de uma pessoa que muitas vezes não é visto. As pessoas veem o resultado. E você vem e traz um podcast que há vida atrás de todos os resultados. É verdade. Parabéns pela conquista, que Deus continue te abençoando. Uma alegria estar aqui com você. Muito obrigada, me sinto muito honrada. Ela é minha pastora, eu já estou embaixo do pastoreio dela. Assim, tenho aprendido muito, tem edificado muito a minha vida. Então, assim, de verdade, do meu coração mesmo, muito obrigada por ter aceitado meu convite. E agora já vamos de perguntas, para vocês entenderem a profundidade da nossa convidada. Eu quero... Pastora, eu vou chamar de pastora, tá, gente? Porque é minha pastora. Traga pra nós um pano de fundo da sua história. Quem é a Nayana? Como que é esse chamado de pastoreio? Como que você se tornou pastora? Como que chegou aqui hoje, nos dias de hoje, o nome da igreja que você pastoreia? Conta pra nós. Eu sou nascida num lar cristão. Então, todo o meu fundamento foi, desde sempre, nas coisas do Senhor. Eu casei com 19 anos com Wesley, faz 28 anos que nós estamos casados. Nós temos um casal de filhos. O meu primogênito está com 28 anos, já está casado há 3 com a Raquel. A Júlia, 23 anos e está casada com Yazer, vai fazer agora 1 ano. Já. Então, eu creio que eu não escolhi ser pastora, né? Eu gosto de entender que todos nós temos um propósito específico. O título, ele só vai trazer uma forma àquele propósito. Eu fui inserida neste propósito quando eu me casei com Wesley. O Wesley... um propósito de vida muito grande, assim, algo que Deus chamou ele no ventre da mãe dele, uma história linda. Quem sabe um dia ele senta aqui com você, amém, para te contar toda essa trajetória linda, muito inspiradora. E toda a habilidade que Deus colocou dentro de mim, ela veio sendo desenvolvida através dos processos. Então, ele é pastor, chamado mesmo ao pastoreio, e eu estou com ele, não sei nem quantos anos, porque ele começou a ser pastor de jovens, aí eu estava lá com ele. E até ele ser separado, pastor mesmo, aquele da frente, né? Aquele pastor que realmente pastoreia as pessoas. E ele ama isso. E nesse processo do meu marido, eu fui me encontrando no meu chamado, que é totalmente voltado para pessoas. E aí, Sons Church é o quê? A igreja de filhos. A nossa trajetória de 28 anos de casamento até aqui, ela fez com que esta igreja nascesse na nossa maturidade espiritual e no nosso chamado. Uau! Vamos falar agora sobre os frutos do Espírito, porque o que acontece? A Sons, como ela disse, é a igreja de filhos. E lá nós trabalhamos assim profundamente a identidade. Quando eu conheci a Sons, foi assim emocionante. Nós temos
inúmeros relatos de pessoas que chegam dentro da SANS e se emocionam com o ambiente espiritual. E assim, só que existe um peso por trás dessas escolhas. Existe um peso de você se posicionar e falar assim, olha, eu vou trabalhar com a identidade dos filhos, eu vou trabalhar a identidade nessa geração. Então, assim, existe um peso de vida por trás disso. Existe preço a ser pago. Né? Então, assim, como sustentar as escolhas? Como que, diante desse grande propósito que Deus colocou na vida de vocês, como que a senhora tem, assim, sustentado essas escolhas? Como que a senhora tem tratado corpo, alma e espírito para que as coisas aconteçam nesse tempo da forma que o Senhor espera? A primeira grande chave que eu acredito, porque eu ganhei uma chave da Elizabeth, eu quero entregar essa chave aqui, é a gente compreender essa paternidade de Deus. Essa paternidade, ela foi compreendida ao longo do processo. Por isso, hoje, a Igreja de Filhos. Quando eu entendi a paternidade de Deus na minha vida, eu não imaginava que eu estava restaurando a minha verdadeira identidade. Então, tudo que Deus tinha colocado em mim, como aqui em Jeremias, eu quero até ler com você uma passagem de Jeremias 1, lá no versículo 5, que fala assim, ó, antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Todos nós somos escolhidos por Deus antes de nós entrarmos no ventre da nossa mãe. Então, a gente não entra numa corrida dos espermatozoides, a gente entra por um propósito, porque é Ele que nos escolhe. E antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, eu creio que nós já nascemos com algo que Deus colocou dentro de nós para que realmente a gente possa escolher ou não viver o que Ele designou. Jeremias poderia chegar aqui e falar assim, não quero ser profeta. Tudo bem, é uma escolha. Deus nunca vai intervir nas nossas escolhas. Porém, um dia eu fiz essa escolha. E sustentar isso, que foi a sua pergunta. Como que eu sustentei essa escolha? Primeiro, conhecendo que Ele é meu pai, como um pai que me ama, um pai que, se Ele aponta um rumo, Ele vai me garantir que tudo que eu precisar estará à minha disposição, como o amor, a alegria, a força, a unção, discernimento, capacidade para desenvolver todo um trabalho. Então, não há espaço para ter medo, apesar que, nas emoções, nós temos medo dos desafios. Porque quando nós somos chamados por Deus, nós passamos por momentos de fornalha e eu tenho a impressão que Elizabeth que não aquece, né, 7 vezes, não. Eu acho que é a potência de 14, sabe? Porque você precisa ser apurado. E tem muita coisa de você que colocaram dentro de você que precisa ir embora. Tem pessoas que você vai ter que despedir ao longo do caminho. Existem situações que você vai ter que mudar na sua vida, porque aquilo ali não, aquela roupa que você está vestindo não cabe mais para um novo tempo de Deus. E você tem que ir se permitindo, fazendo escolhas diárias. Senhor, eu escolho viver a tua vontade. Senhor, eu escolho estar neste lugar contigo. Senhor, se o Senhor não tem isso para mim, eu não quero. E quantas vezes na minha vida eu tive que recuar? Quantas vezes na minha vida eu tive que permanecer, mesmo que aos olhos de muitos, parada, mas eu permanecer na confiança de que realmente o Senhor ali, naquele momento, era necessário eu parar, porque Ele estava comigo até no descanso. Ele está conosco no avanço, Ele está conosco na conquista, mas Ele também está conosco nos momentos, para aí um pouquinho. Você vai descansar agora. Eu fui paralisada durante o processo na minha vida 1 ano, que eu me afastei de tudo, todos os trabalhos da igreja. Então, assim, nossa, é muita coisa. Elizabeth, é muita coisa. Vamos por parte. O que você quer saber? Vamos perguntar lá, o que você gostaria. Eu quero saber muita coisa e gostaria de contar, assim, na verdade, muitas histórias aqui. Mas vamos, assim, focar no que diz respeito à identidade. Por quê? Porque quando nós estamos em uma grande obra, como Neemias estava,
Nós temos que entender qual parte da nossa identidade também está sendo usada naquele momento. Sim. Por quê? Porque existem momentos que precisa da Nayana calma. Uhum. Tem momentos que precisa da Nayana leoa. Uhum. E nós temos que saber em qual momento que nós estamos da identidade. E, assim, eu vejo esse processo lindo acontecendo na vida da senhora. E, assim, é uma inspiração. E é real o que eu tô falando, é uma inspiração verdadeira mesmo. Eu olho para tudo que Deus tem feito e falo assim, uau, Senhor, derrama unção em mim também. Porque, assim, é muito lindo o que Deus tem feito. Então, assim, como que existem faces da identidade? Uhum. Como usar a face certa no momento certo, sem deixar com que a nossa identidade seja ferida? Dependência do Senhor total. Porque é lugar secreto. Eu acredito que no secreto nós somos forjadas. Não é na vista de todos, na visibilidade de todos. E quando Deus permite você vir a uma visibilidade, é porque você está, de alguma forma, pronto no seu secreto. É a planta, né? Primeiro se cresce a raiz, e quanto mais necessidade uma planta passa, mais profundo as raízes vão buscar a água necessária para que realmente aquela planta se desenvolva. Então, eu sou essa planta que me emociono, porque muitas vezes eu tive que buscar águas, lugares muito fundos, mas no meu secreto. Então, eu tive que quebrar muita coisa, eu tive que quebrar a religiosidade na minha vida, que não cabia mais dentro de mim. Eu tive que abandonar projetos que até então era do Senhor. E o Senhor me pediu Isaac. E tudo isso vai nos forjando uma pessoa que confia no Senhor. Uma pessoa que realmente ela entrega a sua vida ao Senhor. E não é fácil viver nesse lugar. Porque Deus te dá um destino, você vai chegar lá, né? Só que ele não coloca os passos. E ali há duas coisas que podem acontecer. Ou eu querer andar na minha força, ou eu ficar parada esperando Deus fazer por mim. E o meio termo eu só encontro quando eu começo a voltar para a palavra do Senhor, baseando a minha história na vida de pessoas que já passaram por isso, como a história de José. Eu amo essa história, porque eu me encontro em muitas partes dela. Então, na minha vida, eu vim sendo aperfeiçoada para viver o que estou vivendo hoje e vou continuar sendo aperfeiçoada para viver o que o Senhor tem. Porque o Senhor não é limitado. É a gente que limita o que Deus tem para nós. A gente fala, nossa, até que tá ótimo. E Deus fala, minha filha, eu tenho mais tantas coisas para fazer através de você. Mas aí, devido a tudo que você já passou, parece que na trajetória, aí você fala assim, não, mas para eu chegar lá, o que mais que eu tenho que passar? O que mais que eu tenho que deixar para trás? O que mais que tem que ser transformado aqui dentro? Aí vem o fruto do Espírito, que tem a bondade de Deus que tem que estar aqui dentro, o amor dele, a paciência, o domínio próprio. E se dominar não é uma tarefa muito simples. Tem hora que você vai errar, porque eu já errei várias vezes. Mas o segredo você vai desistir daquilo que Deus tem para você? Às vezes Deus está dando uma pausa em algo que ele entregou para você. E lá na frente ele pode retomar aquilo ali. Mas você vai estar com uma maturidade diferente. Você jamais vai pegar a glória dele para si. Imagina se José não fosse treinado. Como que ele seria o administrador daquele reino? Como seria aquele encontro com os irmãos dele? Se ele não entendesse o propósito de Deus para a vida dele. Ele ia pôr tudo a perder. Ele podia colocar tudo a perder. Mas por que ele não colocou? Porque com certeza, assim como ele, eu, você, nós temos que entender que prostrar diante da pessoa certa é o resultado do sucesso que nós teremos. Prostrar diante daquele que conhece o projeto, a pauta todinha dele para você viver.
é depender dele, falar, Senhor, eu não entendo, parece que nesse momento não faz sentido eu andar neste caminho, mas tudo bem, eu confio. Eu tô aqui com o Senhor e doe o que doer, o Senhor é justo, vai me entregar apenas a dor que eu consigo suportar. Porque se eu entendo que ele é justo, o medo já vai começando a ir embora. Porque a hora que vem a provação e ela vem, eu vou olhar para ela e falar, não, Deus é justo. Não, Deus é amor. Deus não me permitiria coisas para me causar dano, mas Ele me permite para causar crescimento, avanço, novo nível. Então, eu me apeguei totalmente nisso e tô aqui. Em 2025, olhando para trás, visitando o meu passado com muita alegria, vendo que teve acertos, teve erro, mas teve o permanecer naquilo que Deus tinha para mim. Uau, uau. E assim, como prova que é verdade, porque assim, falar, eu tenho uma frase assim, falar até papagaio fala, né? A gente pode ler as frases da Bíblia, declarar ela como se fosse um papagaio. Sim. Só que viver isso na prática aí já é outra história. E eu tô aqui com a prova de que essa mulher, meu Deus, ela foi verdadeiramente forjada. E assim, essa história, eu falei assim, tem que ser contada essa história, eu não sabia dessa parte, porque assim, eu os conheço há 2 anos, né? 2 anos. Então, assim, eu sei bastante da parte do ministério, de como surgiu a SANS, mas essa parte da história eu não conhecia, e quando ela me contou, eu falei assim, quantas vezes a gente recebe uma promessa de Deus, nós estamos no caminho certo, está acontecendo, e você fala assim, eu tenho que fazer uma escolha para esse tempo. E como viver com essa escolha, entende? Vou falar aqui o que tá escrito aqui nessa revistinha, gente. Olha aqui. Em 2008, a pastora Nayana fez uma entrevista para uma revista aqui de Goiânia, né? Essa revista? Anápolis. E ela colocou aqui, né, que mesmo depois de casada, eu acreditava que o meu ministério era com jovens. Porém, Deus falou comigo por uma mensagem profética através de um pastor que eu nem conhecia, que meu chamado seria para trabalhar com crianças. E assim, modéstia à parte, o ministério infantil da nossa igreja é um ministério totalmente voltado mesmo para o lado espiritual, é um ministério sério. Quando eu conheci a SANS, há 2 anos atrás, a pastora ministrou um curso e eu fiquei, assim, encantada, porque até então eu não tinha visto um trabalho, eu vim de Tumbiara, uma cidade menor, não tinha visto um trabalho tão lindo com crianças. Então, assim, fiquei totalmente encantada. Em 2000, montei um grupo de louvor voltado, isso é ela, viu, gente, na entrevista, voltado para criançada, a Turma da Alegria. Foi em Acreúna, essa Turma da Alegria foi na cidade de Acreúna, e eu já estava como professora da escola dominical na área infantil. 1 ano depois do meu casamento, eu recebi esse convite, que não fazia nenhum sentido, nunca tinha trabalhado com criança. Meu esposo, nessa época, ele trabalhava com jovens. E com jovens eu me identificava porque eu era uma jovem. Até hoje, né? Ai, muito obrigada. Com 19 anos, então... Quando eu recebi esse convite, eu falei, eu não entendia nada de criança. Então, o Senhor veio começando a me forjar aí. E aí veio a Turma da Alegria, que pra mim foi uma alegria fazer parte dela. E ela durou quanto tempo? Nossa, foram muitos anos, eu não sei. Mas foram tantos anos, até hoje, assim, quando eu volto em Acreúna, as pessoas comentam sobre esse trabalho. Foram várias escolas que nós visitamos, creche, trabalhos sociais. A gente fez uma EBF uma vez, eu lembro que o pastor teve que fechar a porta, o portão da igreja. Porque deu 800 crianças lá dentro. E, assim, era a capacidade máxima de crianças. E aí, quando eu vi crianças do lado de fora, chorando, sacudindo ali o portão, deixa a gente entrar. E o pastor, naquela situação também muito delicada, ele falou assim, só mais essa turma. E só mais essa turma, a gente ficou com quase 1000 crianças lá dentro. Meu Deus. E a Turma da Alegria, ela chegava, assim, com música,
coreografia. A gente já entrou de carrinho dentro da igreja, aqueles mascotes também grandes. E a gente cantava música de diversas artistas, né, no mundo gospel. E foi lindo esse trabalho. E esse trabalho foi algo que Deus desenvolveu uma criatividade dentro de mim. E eu descobri a pegada artística que ele tinha colocado dentro de mim. Dentro do seu coração. Dentro do meu coração. Meu Deus. Foi aí que tudo começou. A pastora Nayana, eu vi ela interpretando, eu fiquei sabendo dessa história há pouco tempo mesmo. No Natal, um teatro perfeito. Eu falei assim, gente, de onde saiu essa artista? Mas eu não sabia dessa história. Uhum. E logo depois veio a Turma da Nayana, que é a história que eu gostaria muito mesmo que a senhora compartilhasse com a gente, porque, assim, foi literalmente um Isaac. Eu acho, assim, que eu sei de uma parte da história, que é a parte da igreja, porque Deus pediu um Isaac na época da igreja. Sim. Mas não sabia que ele já tinha pedido pela segunda vez, entende? O meu primeiro Isaac foi aí. Como eu falei aqui, né, há uns anos atrás, uma palavra profética que eu trabalharia nessa área com crianças. Então, foi Deus que me estabeleceu neste lugar e me capacitou para este lugar. Aí, desse lugar, vamos pegar algumas coisas para eles entenderem? Vamos. A construção. Olha isso. A construção de tudo. Então, veio o Chuchu, né? Que o Chuchu, para mim, foi aquele que me ajudou demais. Deixa eu só dar um adendo. Gente, ela é tão verdadeira. Porque, assim, qualquer pessoa teria trago o quê? Teria trago apenas a história. Uhum. Ou ela chegou aqui em casa, é porque nós não vamos mostrar tudo. Ela foi tirando uma caixa, assim, com documento. Eu falei, olha, vamos selecionar alguns. Então, assim, para trazer a veracidade. Porque falar que entregou o Isaac é muito fácil. Sim. Agora, provar que entregou o Isaac... Sim. É, assim... Aqui quem me produziu na época com as músicas, enfim, era o produtor. Foi o Print, né, que tá aqui, nosso contrato. Aí que nasceu o CD Maravilhoso Criador, que antes era assim. Aí com a ajuda, deixa eu ver aqui, eu tenho tudo, gente, tudo em documento. Aí veio a Inédita Propaganda, na época que me ajudou a desenvolver esse trabalho. Então, de um CD assim, veio esse, que foi a aprovação final. Eu era muito detalhista e não sabia. Eu não sabia que eu era tão, assim, criativa, que cada detalhezinho aqui, cada estrela, cada florzinha, tudo eu fui, assim, desenvolvendo com eles. Falei, não, eu quero sabe, a cor, tudo tem um porquê. Isso aqui é o mundo da criança, eu costumo dizer, né? Eu quero o mundo da criança. Então, eu trouxe um mundo divertido, um mundo que tinha verdurinha, que mamãe sempre põe, né? Todo mundo para comer as verdurinhas. Mas também tem o outro lado doce das crianças. Aqui, ó, faz parte meu filho. Olha aqui, meu filho, minha filha. Então, tem pessoas aqui muito importantes para mim nesse CD, que já tem... Nem sei quantos anos que faz... Mas deve ter aí. Aqui tem a data? Eu acho que sim. Deve ter a época, né? Que foi produzido tudo isso aqui. Gente, é incrível. Os personagens têm nome. Tem. Os personagens têm identidade. Tem identidade. Que loucura. E ela me mostrou, tem identidade psicológica. Sim, vou pegar identidade pra você, de características. Esse aqui. Eu fiquei, assim, impressionada. Aqui, a gente desenvolveu 7, né, personagens. E aí, para o registro, eu tive que colocar, por exemplo, o sapo, a descrição física dele, como que ele seria. Que o sapo é esse aqui, ó. Né, tá aqui. Então, ele tinha que ter o corpo verde. O que era que ia caracterizar ele na questão psicológica. Ele era o intelectual da turma. Ele gostava de ler, de estudar, se informar de tudo. O livro preferido dele era a Bíblia. Então, eu fui construindo, através desses personagens, características de criança. Tem aquela criança que tem medo. Aí, eu coloquei o Jareca, que era o jacaré. Todo mundo tem medo do jacaré, não tem? Pois é, ele também tinha medo. E então, a gente trabalhava nele essa característica para trabalhar o medo da criança. Então, assim...
A hipopótamo, que eu amava, né? Que ela era doceirinha. Essa aqui, que tem até um bombom na cabeça. Por que que eu coloquei o bombom na cabeça? As crianças gostam muito de doce. E eu tinha que trazer uma música que, no CD, era para conscientizar eles, assim, que você precisa comer, não o que gosta, mas o que precisa. A música chama Criança Gosta, Criança Precisa, né? Que tá aqui do lado de cá. E tudo isso eu vim construindo os personagens. Porque eu tinha que, de alguma forma, entrar no mundo das crianças. Existe muito ocultismo, muitos desenhos que não educa, mais deseduca do que educa, e às vezes leva a criança para um lugar de muito medo, um lugar que os pais não entendem como tirar suas crianças desse lugar. Então eu falei, eu vou investir, mas eu vou investir em algo assim, como se fosse para um adulto. Por que como se fosse para um adulto? A hora que eu comecei a gravar com o Chuchu, ele falava assim, não, então você pode pegar um músico mais barato. Eu falei, não, eu não vou pegar um músico mais barato. Não, então a gente pode pegar um designer mais assim, porque é para criança. Eu falei, não, mas Chuchu, para criança tem que ser o melhor. Eu concordo, mas é caro, porque tudo para criança é mais caro. E aí, meu esposo levou o meu CD pro Mosh, entendeu? Que era onde tinha que fazer aquela... Eu nem sei falar o nome certo, mas é como se fosse para equalizar o som com a voz, sabe? Algo assim. Uhum. Que o pessoal não acreditava. Era o primeiro CD infantil que entrou lá dentro. Lá tinha Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. E eu, cristã, entregando o meu melhor para as crianças. Tanto é que uma das músicas foi parar no CD da Line Records. Que esse aqui é o contrato que eu assinei com eles, que uma das minhas músicas iriam pra lá. Pra quem não sabe... Que era da TV Record. Isso, a Line Records é a TV Record. Lá dentro tinha as meninas que a gente ama, né? Aline Barros, Cristina Mel, Diante do Trono. A Turma do Print foi pra dentro também desse CD. Então, eu estava neste lugar. Neste lugar também eu apresentei uma época o programa aqui em Goiânia da Fonte da Vida, né? Um programa infantil. Então, assim, tava tudo indo muito bem. Várias agendas pelo estado de Goiás, agenda em São Paulo, as coisas começando a acontecer, as vendas do CD começando a acontecer. Naquela época a gente não tinha Instagram, naquela época a gente não tinha muito recurso. Era outro tempo. Era outra realidade. Então, você trabalhava, era com site, você trabalhava as vendas, era mediante a gravadora, que era o CD. Uhum. Então, era assim, era outra realidade. E as coisas começaram a acontecer, eu fazendo eventos para crianças grandes aqui em Goiânia, de igrejas, né, Campinas, Assembleia de Deus Campinas. Eu fiz um evento muito grande também em Anápolis. Então, assim, Rio Verde. Eu andei bastante aqui em vários setores, trabalho com criança, entrevistas em rádio. Comecei a participar. Até teve uma música minha, que uma cantora, que eu não vou revelar o nome dela aqui, por ética, ela queria muito essa música. Ela chegou a falar, Nayana, eu vou... Ela era do Rio de Janeiro. Eu estou indo pra gente se encontrar, tomar um café, a gente grava junto e você me dá o direito autoral da música Pula Pula. E na época eu tinha certeza que era a música. Eu falei, não, Deus me deu. Eu não vou passar pra frente o que Deus me deu. A não ser que Ele... me peça. Mal sabia eu que Deus falou assim, me entrega agora todo esse Isaac. Tudo. Meu Deus. E aí eu comecei a ter que desmarcar agendas nessa época. E foi doído. Eu tava pensando se eu responderia se teve dor ou não. Não teve. Sabe por quê que não teve dor? Eu abrindo mão de tudo isso. Porque Deus falou assim, você vai agora pastorear crianças. Porque eu entrava nos eventos, eu cantava, eu deixava uma palavra, os meus personagens divertiam essas crianças. Era lindo, mas eu ia embora. E ele falou, eu quero que você entenda a parte de pastorear
as crianças. Aí veio uma nova fase na minha vida que eu vou trazer aqui para vocês. Eu comecei a escrever cursos. Por quê? Eu comecei a participar de vários treinamentos, conferências, congresso, lendo livros, tudo que era para liderança infantil, lá estava eu. Foram anos buscando conhecer o conhecimento que me trouxe a escrever apostilas para líderes, o que funciona, o que não funciona. O meu maior susto é que em um desses treinamentos, eu recebi uma turma de uma igreja muito grande aqui em Goiânia, que eu participei de cursos com eles. Só que o curso era muito teórico e a proposta do meu curso era prática. Eu peguei tudo que eles falaram e coloquei em xeque. Falei, vamos ver se funciona. Não funciona. Isso aqui não funciona, esse funciona. Em um dos treinamentos, tinha uma turma dessa igreja sentada para me ouvir. E eu fiquei assim, assustada. Eu falava, Deus, o que o senhor está fazendo? Deus, que coisa assim grande. Não, parece que eu não me via tão capaz. Porque foi lá que eu busquei também, né? E ele sentado para me ouvir, me deu vários frios, várias borboletas surgiram na minha barriga. Mas, enfim, foi um tempo que Deus falou assim, só se permita. Deixa eu fazer, através de você. E eu deixei. E parece ser pesado todo o trabalho, mas quando você entrega, você confia. E automaticamente você descansa, é leve. Então, veio surgindo as apostilas, eu comecei a escrever histórias para as crianças, como que deveria ser, cada líder deveria se comportar dentro de sala. E num belo dia teve o segundo Isaac, que nós deixamos, né, todo um trabalho de uma igreja que nasceu na minha casa e nós retornamos à Acreúna. No meio da pandemia, surge o método Ativar, que era o método que eu, a Elane, a Ednália, nós começamos a escrever todas as características das crianças que iam de 1 aninho até 12 anos. Tudo aquilo que em anos, mais de 12 anos, a gente na prática viu que dava certo, que deveria ser ou mais profundo com eles. Então, o método Ativar, ele veio com uma sigla que a gente fala assim, uma sigla poderosa. Por que que era uma sigla super poderosa? Porque é fácil de memorizar, que era o C de conhecimento, o E de experiência e o E de evidência. Então, a criança, ela chega no conhecimento, se ela chegou no conhecimento, ela vai experimentar aquilo ali e automaticamente ela vai jogar isso para fora, que vai evidenciar o que está dentro. Uau. Dentro desse projeto, aí a Elane foi para o Canadá, nessa época, eu morando em Acreúna, eu voltei, Deus me muda de geografia, muda a Elane de geografia, aí ela foi para o Canadá e a Ednália foi parar nos Estados Unidos. Então, cada uma num país escrevendo a sua parte. Foi incrível o que Deus fez. Da Ednália, nasceu um livro, porque ela trabalhava com crianças especiais. Nasceu Tem Lugar à Mesa, Despertando a Inclusão em Ambiente Cristão. E aqui ela fala do nosso método, nessas páginas da 99 até a 105. E é algo que emociona, porque a gente não imaginava onde chegaríamos. Ali estava todo mundo trancado dentro de casa, vamos fazer alguma coisa. E depois da pandemia veio o método, veio o livro, Deus está com algo no meu coração, mas na frente a gente revela. E hoje eu estou aqui, na Sans Kids, com esse trabalho lindo, né? Lindo. E a gente está formando a equipe, treinando essa equipe, porque nós queremos ver as nossas crianças movendo em fé, movendo totalmente no conhecimento. Nós queremos ver as nossas crianças orando e pessoas sendo curadas. Nós queremos ver as nossas crianças buscando ao Senhor com sede e fome dele. Então, é sim possível
E investir nessas crianças, porque eles são a igreja de hoje. Eu acredito muito nisso toda a vida, durante esses anos. Tudo que eu joguei aqui, eu não mudei a minha opinião. Porém, eles são os líderes do amanhã. Eles são os pastores do amanhã. Mas hoje, eles podem evidenciar a presença do Senhor. É lindo. Eu tenho o prazer de servir no ministério. Então, assim, eu acompanho de perto a seriedade desse trabalho. Todos os dias que é o meu dia da escala, eu sinto um frio na barriga. Porque, assim, a evidência da presença do Espírito Santo e da seriedade do trabalho das crianças, voltado para a criança, não voltado para que a sala seja gigante, para que a sala seja tecnológica, não é isso, é voltado realmente para a experiência espiritual das crianças, é real na SANS. E ontem eu vivi uma experiência incrível, que eu servi ontem. Nós fizemos uma atividade, e eu trabalho com criança de 7 a 9, e nós falamos para eles fazer uma carta para Jesus pedindo perdão. Nós estávamos trabalhando a Páscoa. E, assim, é lindo ver o que Deus tem feito naquela igreja. O que Deus tem feito no Amém. Kids. Então, assim, eu tenho certeza que esse trabalho vai ser um trabalho que ainda vai para nações. Porque existe verdade. E quando Abraão foi entregar Isaac... a gente entende assim que é sobre o nosso coração. Deus, ele quer o nosso coração. E o que é o nosso livre-arbítrio? Me corrija se eu estiver errada. O nosso livre-arbítrio é justamente decidir, escolher fazer o que Deus quer no tempo que ele quer. E eu acho assim, da forma que ele quer. Da forma que ele quer. E eu acho que é isso que me encanta no pastoreio de vocês. Entende? Essa flexibilidade de servir o Senhor da forma, na hora, do jeito que ele solicitar. E aí eu pergunto, como não desistir em meio a tudo isso? Porque, assim, todo esse processo, eu contei aqui, já foram 4 projetos Kids. E eu tô no último projeto, vivendo o último projeto, e eu vejo intensidade, integridade, eu vejo verdade. Como não desistir, entende? Falar assim, olha, Deus, eu não coloco a mão mais. É interessante essa pergunta e, ao mesmo tempo, ela é intrigante, né? Porque eu olho e eu vejo que a chama, ela não apaga. Ela não apaga, por mais que eu fale, Senhor, tá bom, eu tenho 48... Não quero falar minha idade, ué? Como assim? Eu não tenho esse problema? 48 anos, pronto. Com muito orgulho, viu? Linda Com desse muito jeito. orgulho, esperando a minha próxima fase de ser a avó. E quero chegar sendo avó, trabalhando também nesse ministério lindo, que é o Ministério Kids. Eu não desisti justamente por essa chama que arde. Teve um tempo que Deus falou assim para mim, você vai trabalhar com as mães. Foi quando entrou o trabalho de mulheres. Eu quase entrei de luto nessa época, porque eu entendi que eu tinha que sair do culto deles e participar mais dos cultos de adulto. E eu ficava assim, muito no culto Kids. Era quase todos os domingos durante anos. E tudo que acontecia no culto adulto, manifestação do poder de Deus, cura, os sinais, acontecia conosco lá. Então as pessoas falavam assim, gente, não tem diferença do mover do Espírito. A diferença está em como o Espírito se revela para adulto e para criança. E eu fiquei muitos anos ali dentro e o meu esposo falou, olha, chegou a hora de você pastorear as mães. E quando eu voltei, porque assim, uma que você já imaginou, as pessoas chegam na igreja, cadê a esposa do pastor? Tá lá no Kids. Aí eles já começam com aquela, não sei, a maioria tem uma certa resistência com o ministério infantil. Graças a Deus eu não vejo isso na SANS, mas eu já vivenciei isso. É como se fosse um trabalho, assim, que não tivesse relevância, que não tem importância, sendo que o rebanho mais importante é aqui,
na fundação. Então, se você faz uma fundação correta, a criança vai... Imagina, você, Elizabeth, tendo uma fundação que a Isabela está tendo hoje, que é sua filha. Quantas coisas a Isabela não vai passar porque hoje ela tem o conhecimento do Senhor. Que você passou porque não tinha o conhecimento do Senhor. Quantos traumas vão ser evitados, quantos abusos, quantos bullying, tantas outras coisas vão ser evitadas, porque ela vai mover agora naquilo que ela crê. Não é naquilo que as pessoas falam dela. Podem falar. Eu sou filha de Deus, eu sou amada, eu sou querida, ele morreu por mim, é a maior demonstração de amor que alguém poderia fazer por mim, ele fez. Então, assim, a criança, ela já vai ter a sua identidade ali restaurada, imagina. Eu nasci num lar cristão, mas as igrejas não eram trabalhadas para crianças. Então, assim, a gente ficava meio só na escola dominical e olha lá. Não tinha aquele comprometimento de trabalhar uma linguagem, um visual. Entregava uma palavra. E nessa época as crianças ficavam dentro da igreja com os pais? Dentro da igreja. Então não havia espaço. Porque assim, eu sou convertida há pouco tempo. Então não havia espaço para as crianças? Não, na minha época não. Meu Deus. Aos domingos tinha as salas que eles separavam, mas os cultos oficiais, como o culto de terça, que era culto de ensino... culto do círculo de oração, que eu participei, culto de sábado, que eu não me recordo o nome, mas e o culto de domingo, as crianças tinham que ficar dentro da igreja. Assim, ó, ai de nós, se dessemos um pio, o pastor parava na hora de pregar, olhava pra gente como, cadê a mãe dessa criança? Então, a gente era exposto a muito constrangimento. E eu brinco assim que nós somos sobreviventes daquela época, que quem se manteve ali diante do Senhor é um sobrevivente, porque o trabalho com criança era uma vez ao ano, que era a EBF, que a gente ficava uma semana trabalhando fundamentos. Só isso. Quer dizer, não tem como. O trabalho com criança, ele tem que ser quase que... Ele é diário. Tem que conscientizar os pais. Então, assim, é um trabalho... Tem que ter constância. Que tem que ter constância e dedicação. E chamado, não. Eu acho que é decisão, sabe? Porque todos nós somos chamados por Deus para algo. Mas fomos criança um dia. E nós sabemos a importância que é olhar para a nossa criança. Então, se é importante eu olhar para a minha criança para resolver situações que eu estou passando agora, imagina eu olhar para a criança que está do meu lado, para o meu próximo. Se eu chego primeiro no coração dessa criança, eu não dou espaço para o diabo entrar. Então, as igrejas, graças a Deus, na nossa geração agora, atual, elas têm se levantado e despertado para um trabalho infantil. Não é recreação. Eu sou contra isso, mas eu sou a favor de trazer a palavra e entender que criança é criança tem que brincar, mas vamos brincar com propósito, você entendeu? Vamos brincar ensinando alguma coisa, vamos brincar colocando algo útil dentro dessa criança. Então, dá para ver que a chama não apagou, né? Não apagou. Se eu começar a falar do ministério, eu tenho realmente um coração muito entregue naquilo que eu vivi, que eu vivo e viverei, que é o Ministério Infantil. E eu creio que Deus dá umas pausas. Aí hoje eu tô aqui por algum motivo falando do ministério. E nós temos aí já a Sans Kids desenvolvendo esse trabalho. Que vai acontecer com esse projeto que eu tive que parar? Que às vezes para muitos poderia ser assim desafiador, porque... Nossa, era um tempo de... Uau, você está sendo vista, o pessoal está chegando em você. Eu ganhei, assim, muita credibilidade nessa área, com gravadoras que começaram a procurar. E eu abri mão de tudo isso. Tudo isso, mas trabalhando também com as crianças no pastoreio. Agora, o que Deus vai fazer
com tudo isso, na soma dos totais, eu também queria saber. Nós ainda vamos gravar um episódio. Com certeza, os próximos capítulos estarão sendo escritos e a gente traz a finalização dessa história. Até mesmo porque eu acredito que Deus, ele é 100% intencional. Eu acredito que mexer nisso, nesse tempo, eu creio no meu espírito que existe algum propósito. Sim. E volto a falar. Obrigada. Deixa eu só contar uma coisa que Deus fez. Pode. Há uns meses atrás, eu não sou de ligar a rádio no meu carro. E eu liguei a rádio e tava passando minha música. Mesmo? Eu fiquei, assim, chocada. Na hora, assim, eu estacionei o carro, tava passando. Se você fizer com o coração, ficará legal, ficará tão bom. Aí eu pensei, gente, sou eu! Sou eu depois de muitos anos me ouvindo, né? A sua sobrinha também contou que chegou em uma igreja e tava no Kids a sua música, não foi isso que ela disse aquele dia? Foi. Então, assim, existem pessoas que ainda escutam, então, assim, o trabalho, na verdade, não morreu, né? Eu tenho um testemunho, eu vendi um CD, final do ano passado, CD, ninguém vende CD na época dessa. Porque, né, a gente tá na outra época. Outra época. Mas essa mãezinha, pelo testemunho da música Dorme em Paz, que várias crianças tinham perturbação noturna, colocavam a música e as crianças dormiam, ela veio e falou, eu quero CD. E ela falou assim, me vende? Eu falei, não, a gente nem vende mais CD, eu te dou. E eu mandei para essa mãe e ela relatou, minha filha não dormia. E agora ela está dormindo a noite toda. Ela começa a pôr a voz que começa com meu marido. Dorme em paz, Jesus está contigo. Então, assim, ela é uma música que trabalhou na vida da filha do Chuchu, que ele fez essa música, ele compôs essa música porque ela não dormia. E a unção dessa música, ela está até os dias atuais. Então, assim, tudo que a gente faz no reino de Deus, a gente tem que entender que é eterno. Eterno para trás, eterno para frente. Deus, ele estabelece todas as coisas. Para Deus não tem assim, passou um dia, passou não sei quantos anos, não. Está acontecendo. Né? O tempo de Deus é esse, está acontecendo. Eu não mudei o chamado lá atrás da Nayana com criança para ela trabalhar com mulheres, ou eu não tirei, eu fiz ela gravar um CD para perder dinheiro. Eu não vejo que eu perdi dinheiro. Nós colocamos muito dinheiro, mas foi plantado no reino do Senhor. Não tem preço, tem valor quando os testemunhos chegam a respeito de tudo que foi gravado nas músicas, nas letras. E eu espero que, de alguma forma, eu consiga ainda abençoar outras vidas, trazendo para o tempo atual essas músicas, né? Em nome de Jesus. Eu creio nisso. O trabalho é lindo. Nós vamos deixar aqui o link. E eu acredito, assim, que a sua equipe vai conseguir colocar isso no ar, nos meios digitais, né? Amém. E, assim, só para ficar claro mesmo, da história. Porque, assim, que é a intenção da chave, né? A chave que virou. Como que foi... Só porque eu acho que essa parte ficou um pouco vaga, porque são muitos assuntos. Sim. Como que foi a situação, assim, olha, eu vou paralisar. Por exemplo, se alguém estiver passando por alguma situação parecida nesse momento, como que essa pessoa identifica que é um tempo de parar mesmo, não um tempo de, eu nem diria parar, mas um tempo assim de estacionar, porque assim, o que nós falamos da questão da identidade, eu vejo uma pastora que é atriz, que é cantora, que ministra kids, que ministra mulheres, faz tudo isso com excelência, é uma excelente adoradora, verdadeiramente falando, é assim, submissa de forma admirável, é intercessora dos filhos. Então, assim, você tem propriedade para falar sobre isso, entende? Assim, então, assim, como que a pessoa, se ela estiver passando por algo parecido, que ela fala assim, olha, é tempo de estacionar, para que ela não se desgaste, porque aconteceria, eu creio muito nisso, que se você tivesse insistido,
hoje você estaria entre as melhores pessoas nessa área. Mas entender, olha, é um tempo de estacionar um projeto. Foi quando o Senhor separou o meu marido para o pastoreio. E eu percebi que o Senhor nos uniu com propósito. A partir do momento que ele não poderia mais me acompanhar e que eu iria ter que fazer carreira solo, ou no chamado dele ele fazer carreira solo, Deus não estava nisso. Porque ia começar a trazer uma divisão dentro da minha casa. E Deus não está em lugares que se dividem as funções na questão do chamado. Então, quando eu percebi, falei, olha, a estrada que eu vou pegar agora é sozinha, será que é isso mesmo que Deus quer? Eu tinha certeza que Deus queria, até então, aquele ministério para mim. Eu não tinha dúvidas. Mas a partir do momento que ele não poderia me acompanhar, meus filhos foi, assim, por conta da escola, as viagens já estava comprometendo rendimento, um monte de coisas. E eu tive que fazer uma escolha, eu tive que voltar para dentro de casa, eu tive que cuidar dos meus filhos nesse tempo, eu tive que acompanhar meu marido nesse pastoreio. E, ao mesmo tempo, quem iria cuidar do pastoreio das crianças? Se ele iria cuidar do pastoreio dos adultos. Eu preocupei com os meus filhos biológicos e com os meus filhos espirituais. Porque eu já tinha mais de 4 crianças comigo. Que a igreja nasceu na minha casa. Eu falei, quem vai cuidar desses meninos? Falei, eu. Então, aí eu comecei a ter que abrir mão de agendas no domingo, que normalmente as agendas eram sábado e domingo, porque são dias de culto, né? Nas igrejas. E eu não conseguia mais ir para essas agendas. E eu fui vendo sinais. E naquele momento eu falei, então, esse projeto aqui vai ter que esperar um pouco, porque eu preciso ser mãe, eu preciso ser esposa e eu também preciso ser pastora. E foi o que me trouxe paz naquele momento. Eu senti paz. Apesar de olhar e falar assim, nossa, essa agenda todo mundo daria muito para pegar e eu estava recusando naquele momento. Nossa, a reunião com essa gravadora seria uau, para quem está começando, né? Seja lá na época era seu disco, né? E eu estava recusando. Então parece que eu estava andando contra tudo que todo mundo queria chegar, eu estava voltando. Na contramão falando do mundo, assim, né? não, eu não quero isso aqui, não, agora isso aqui para mim não dá. E foi um tempo precioso, porque eu criei meus filhos na casa do Senhor. Meu marido, ele olha para trás, ele fala, ela esteve comigo em todos os momentos. Pro meu casamento, pra minha maternidade, foi fundamental eu falar, ok, Senhor, então, o Senhor me deu, mas não tá na hora de tocar para frente. Então, eu vou tocar o que o Senhor tem. E o Senhor tem nesse momento esse pastoreio. Nesse pastoreio eu estou até hoje. Até hoje. Até hoje. Justamente nesse ponto aí que eu queria chegar, porque às vezes nós estamos em alguma fase da vida que nós temos que escolher a nossa verdadeira identidade. Sim. Porque assim, eu acredito que, como eu, a senhora também acredita que nós mulheres temos um chamado do céu específico. Sim. E hoje eu vejo assim o quanto a sua família é linda. Amém. Glória a Deus por isso. Filhos, assim, que estão posicionados no Senhor. Filhos que servem ao Senhor. Porque isso é o que mais importa. Sim. E então, talvez isso teria sido algo que teria sido tirado se a escolha tivesse sido diferente. Então, assim, é isso. Talvez mulheres que estão passando por problema parecido hoje pensam, eu vou abrir mão da minha carreira, eu vou abrir mão disso. E a sua família? Uhum. Porque um dia eu disse pro Marcos, a gente tava passando por uma situação, eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. E nem era sobre a Isabela, que é a minha única filha biológica, era sobre os dele. Eu falei assim, olha, não faz sentido nenhum nós ficarmos milionários e perder os seus filhos. Então, assim, nós temos que ter essa identidade de Deus na nossa vida como mulheres, né? Porque há tempo para há tempo para todo um propósito debaixo da terra. A gente entende isso, que Deus tem esse tempo para nós. E discernir esse tempo é com Ele também, porque não é fácil.
eu deixei uma visibilidade para viver totalmente assim mergulhada dentro da minha casa, de um projeto de Deus pequeno até então, aos olhos da visibilidade, né? De uma propagação do nome e tal. E para mim isso não fez diferença, porque o que faz diferença para mim é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele tem que estar na minha casa. Porque se eu não carregar esse reino de Deus, aonde eu for, tipo, a essência que está na minha casa pro altar, pro púlpito da igreja, para a plataforma, Não tem unção. não tem unção. É eu pregar que Jesus vai voltar e eu ficar. É eu falar uma coisa que eu não vivo. Então, hoje eu posso falar de maternidade, hoje eu posso falar de casamento, hoje eu posso falar de renúncias. Hoje eu posso falar que eu escolhi o secreto, que eu não escolhi a visibilidade. Eu poderia ter feito uma escolha lá atrás que o resultado hoje seria totalmente diferente. Talvez eu estaria aqui falando para você de vários livros, de vários CDs gravados, DVDs, sei lá, de um nome, né, alavancado. Mas será que a minha família estaria como ela está hoje? Será que o meu coração estaria bem como está hoje? Então, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo. E eu entendi, graças a Deus, eu entendi esse tempo. E agora, eu sou daquela assim, se Deus falar, põe uma mochilinha nas costas e volta para a estrada, eu vou voltar. Olhando meus filhos bem, todo mundo encaminhado, meu marido. Então, tá tudo bem. O meu papel de mulher está sendo feito, está sendo realizado. Isso não diminui nada. Então, se você tem algum momento que está passando por uma transição, que você tem que escolha o que Deus tem para você, como mulher. E Ele vai te honrar. E, assim, não abandone a sua casa, não abandone seu casamento, não abandone seus filhos. Queira criar seus filhos, sabe? Queira discipular os seus filhos, queira pastorear os seus filhos. Queira realmente, assim, trazer um treinamento para os seus filhos que ninguém vai roubar. Pode chegar alguém querendo ensinar o contrário, mas ele tem fundamento. Por quê? Porque você esteve lá no fundamento. Você não esteve lá fora. Mas se caso não é, você tem que estar lá fora. Porque vamos falar de N situações. Tem mulheres que não têm como fazer essa escolha por questões financeiras. Tudo bem, mas que o seu tempo com seu filho seja também uma prioridade quando você chegar em casa. Senta com ele, conversa com ele, discipula ele, veja o que está dentro do coração dele, faz aquela pesquisa, invista no seu filho, no seu casamento. Tudo tem que ser investido. Seu tempo tem que ser investido, que o resultado seja da sua casa para o mundo e não só de você para o mundo, mas que eles te acompanham em todo sucesso. Você possa olhar para o seu lado e falar, estão todos comigo, ninguém ficou para trás. Uau. Amém? Amém. Uau. E eu acho que é o que nós queremos, né? Isso aí. Nós queremos que todos vão. Deixa uma mensagem final. Mais uma. Mais uma. Aquela assim do fundo do coração, para esse tempo, para esse momento. Eu sei que tem alguma coisa aí, porque assim, nós temos acompanhado de perto. E grandes coisas o Senhor tem feito. Seja obediente. Não queira se sacrificar achando que com o seu sacrifício você está ganhando uma estrelinha extra do Papai do Céu. Mas seja obediente àquilo que Ele quer para você. É avançar? Avance. É parar? Pare. É recuar? Recue. Não tenha medo de recuar, porque toda flecha para ser lançada, ela precisa vir no recuo. Pode ver, trazer, ó. Tem até um pastor que fala, traz para perto do coração. Aí lança. E lança numa velocidade que, se você continuar correndo, não vai alcançar a velocidade que a flecha passa. Então, Deus, Ele sabe, ó, nos voltar um pouquinho, ensinar algo mais profundo, principalmente reconhecer Ele na sua vida e você nele, né? É porque você precisa se ver nele e Ele em você, recua, que Ele vai te avançar. Eu tenho certeza disso. Então, é obediência. Uau. Que essa palavra obedecer ecoe dentro de você, porque em todo tempo você vai ser testado na obediência. Amém.
Muito obrigada. Amém. Do fundo do meu coração, por ter aceito meu convite. É um prazer receber alguém do seu gabarito aqui. E principalmente conhecendo uma mulher transformada pelo Senhor, viu, gente? Totalmente. E que precisa de transformação, viu, Elizabeth? Sempre. Sempre. Não podemos parar, não. Não podemos, porque ele vai aperfeiçoando sempre o nosso caráter. Amém. E cada dia nós somos lançadas para mais longe, né? É isso aí. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida imensamente. Amém. Que você colha dos frutos disso que você tem plantado. Que venha grandes frutos disso. Tenho certeza que quando chegar no céu, Deus vai falar assim, Nayana, vem cá para você ver as criancinhas que foram impactadas pelo seu trabalho. E obrigado pelo seu trabalho de mulheres, que tem impactado a minha casa. Obrigado pelo seu pastoreio e por tudo que você tem feito por nós. Amém. Tá bom? Conte Deus comigo abençoe a sua sempre. vida. Uma alegria estar Obrigada, aqui com você. tá? Que Deus te abençoe. E nós que agradecemos o sim da Elizabeth. Porque eu sei que você também teve que renunciar para que a vida realmente nascesse do coração de Deus ao seu coração. E eu tenho certeza que isso aqui é só o começo de grandes coisas que o Senhor está fazendo. Amém, em nome de Jesus. Tá abençoado em nome de Amém. Jesus.